Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos aqui para mais uma aula. E dessa vez, pessoal, resolução de questões abordando os seguintes tópicos: organização do espaço agrário brasileiro, organização do espaço urbano brasileiro, dinâmica populacional, né, movimentações e fluxos, e formação territorial do Brasil, certo? E aí a gente meio que finaliza aqui a parte de conteúdo e as questões que a gente chama de questões essenciais. Próximo sábado, dia 8, né, a partir das 20 horas, revisão final parte 1. E aí a gente vai trabalhar todo o conteúdo do edital, imaginando mais ou menos como é que vai ser essa avaliação, essa prova, aliás, né? Eu estou falando avaliação, está em cima de avaliação das escolas, aí a gente confunde as bolas. Como vai ser essa prova aí do nosso concurso, né? E depois, revisão final parte 2, na próxima quarta-feira, dia 11, tá? Então, muita coisa aí para a gente aproveitar. Então, chega de conversa, bora lá para nossa revisão. E aí a gente começa, né? Nossa revisão da seguinte forma: a estrutura fundiária brasileira é caracterizada por desigualdades. Grandes extensões de terra são destinadas à agropecuária, enquanto pequenas propriedades enfrentam desafios para se manterem produtivas. A reforma agrária é um tema relevante buscando promover uma distribuição mais equitativa de terras, e estimular a produção agrícola em diferentes áreas do país. Bom, então o enunciado dessa primeira questão fala sobre, traça, né, um raio-x do que é a nossa estrutura fundiária, e lembra que é extremamente desigual, né, e que é necessária uma reforma agrária no nosso país, tá certo? E aí a questão diz o sim: que afirmativa se relaciona corretamente com a estrutura fundiária brasileira? Letra A. A agropecuária do Brasil não contribui para a concentração de propriedade. E a gente já sabe que isso aqui, pessoal, é falso. Tá? Na verdade, a nossa estrutura fundiária e principalmente o modelo agropecuário que o Brasil escolheu não só estimula, pessoal, como amplia de forma assim esmagadora a desigualdade. Né? Segundo, a estrutura fundiária brasileira reflete as desigualdades na distribuição de terras. Isso aqui está correto. Né? Em que sentido? 1% da população brasileira hoje possui 49% das terras do nosso país. Então, 1% da população, olha que dado interessante, 1% da população tem metade das terras do país sob seu controle. Isso é desigualdade. Tá? A reforma agrária busca ampliar a concentração de terras. Não, isso aqui é falso. A reforma agrária busca reduzir a concentração de terras no nosso país. Letra D. A estrutura fundiária brasileira é caracterizada por uma distribuição equitativa de terras. Falso. Né? É uma distribuição totalmente desigual. Tá? Então, portanto, para essa questão, a resposta letra B. Então, é uma questão simples, falando sobre estrutura fundiária, mostrando aí alguns aspectos, né, da distribuição fundiária do nosso país. E aqui é só a gente lembrar disso, que a nossa distribuição fundiária, a nossa estrutura fundiária é extremamente desigual. Belezinha? Vamos lá para a próxima questão. 2. Sobre a estrutura fundiária brasileira, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta. Vamos lá. Primeira afirmação: a estrutura fundiária brasileira, ou seja, a forma de distribuição de terras no Brasil, é desigual desde os primeiros tempos da colonização portuguesa em nosso país. Correto. Lembrem lá, pessoal, que a nossa distribuição de terras, ela começa no período colonial a partir de doação, e essa doação geralmente era feita das pessoas ricas, entre pessoas ricas, né, de nobres para nobres. Depois, a partir de 1850, com a promulgação da Lei de Terras, quando a gente passa a ter o comércio de terras no Brasil, o preço da terra ainda vai ser muito alto, né, para impedir que as pessoas mais pobres comprassem terras. Então, aqui no Brasil, sempre foi programado para que as pessoas mais pobres não tivessem acesso à terra. Afirmação número 2. O acesso à terra no Brasil, a Lei de Terras de 1850, só era possível através da compra em dinheiro. Certíssimo. A Lei de Terras de 1850 limitou o acesso à terra
para os trabalhadores escravizados que conquistavam sua liberdade. E aqui também, pessoal, correto. E vamos entender aqui, ó. As terras só podiam ser compradas em dinheiro verdadeiro, né? E limitou por quê? Os mais pobres, pessoal, aqui tantas pessoas escravizadas que conquistavam livres, né? Os recém-homens livres, os imigrantes que chegaram aqui no Brasil nesse período, e os mais pobres que já moravam aqui, eles não conseguiam comprar terra. Tá? Então eles não tinham acesso, então somente os barões do café que compravam essas propriedades. Então era muito difícil para quem não tivesse um poder aquisitivo muito grande ter a terra no nosso país. Tá? Então, correto. E a última diz assim: um dos mecanismos empregados historicamente no Brasil pelos latifundiários para obter mais terras era a grilagem legal. Ou seja, os institutos de terras dos estados brasileiros concediam o uso da terra para um grupo de pessoas que, com o passar dos anos, reivindicavam a posse daquela terra por determinado período de tempo de uso. Pessoal, isso aqui é falso, não existe essa tal de grilagem legal que o enunciado menciona. Na verdade, toda a grilagem no Brasil ela foi feita de matéria ilegal, porque grilagem, pessoal, lembrem, é a falsificação da escritura, né? Da escritura para se obter uma propriedade de forma ilegal, tá certo? Então aqui, portanto, assertivas 1 e 2 estão corretas, letra C. Ok? Nessa parte da distribuição de testes, pessoal, é muito importante a gente lembrar para a gente mandar bem na nossa prova. Ok? Número 3. O mundo rural no Brasil apresenta uma diversidade e complexidade de situações. Existem contrastes de situações em que são observadas a pobreza no campo, conflitos por disputa de terra, atividades econômicas ligadas ao agronegócio e atividades produtivas ligadas à agricultura familiar. Então, todas essas afirmações aqui são as chamadas contradições no espaço agrário brasileiro, tá? No mundo rural, como cito o item. Sobre o tema, assinale a alternativa correta. Letra A. O sucesso do agronegócio reduz a pobreza no campo. Infelizmente, pessoal, essa afirmação é falsa. Tá? O sucesso do agronegócio ele promove concentração de capital, concentração de terras, ampliando a pobreza. Tá certo? Quarto grau de tecnologia e inovação possibilita a oferta de trabalho no campo em condições dignas e com direitos trabalhistas, eliminando a existência do trabalho escravo. Isso aqui também contribui para que a afirmação A esteja incorreta. E aí vamos entender por quê. O trabalho escravo, na verdade, pessoal, tem aumentado nos últimos anos no nosso país. Infelizmente. Não sei o que digo. São dados do próprio Ministério do Trabalho. Tá? E a gente vê na mídia aí o tanto de apreensões, né, invasões nas fazendas aí, e apreensão não, libertação desse pessoal que trabalha em condição análoga à escravidão. Tá? Letra B. Durante a Revolução Inglesa, a indústria têxtil impulsionou o plantio de algodão em vários lugares do globo. A cotonicultura, que é o cultivo de algodão, em larga escala, iniciou-se no Brasil no século XIX, certo? Sendo o Nordeste e o Norte as principais regiões produtoras. E essa afirmação aqui é falsa, pessoal, porque a região que se dedicou à produção de algodão foi somente o Nordeste. Tá? Letra C. No Brasil, os movimentos de luta pela terra, pelo acesso à terra, existem desde a promulgação de lei de terras em 1850. Na atualidade, um dos maiores símbolos da luta pela terra é o movimento dos sem terras, né, o MST. Isso aqui está correto. Tá? Letra D. O etanol é o biocombustível proveniente dos recursos naturais renováveis e, por isso, sua produção agrícola está atrelada com cuidado ao meio ambiente. Pessoal, isso aqui é falso, porque o etanol é produzido a partir da cana-de-açúcar, ele é uma monocultura. E toda monocultura gera graves impactos ambientais. Tá? Letra E diz assim: o conceito de agricultura familiar engloba os sistemas de produção, né, baseados na propriedade familiar, com gestão e trabalhos realizados exclusivamente
pelos membros da família. Não necessariamente, tá? Tem algumas propriedades que conseguem ter algum sucesso, e aí a gente tem alguns trabalhadores contratados. Então, portanto, a resposta para essa questão, letra C. Tá? Então, percebam que é muito tranquilo, pessoal, a agricultura. Número 4. Leia os textos a seguir sobre a urbanização brasileira. Mas, assim, o processo de urbanização no Brasil teve início no século XX, a partir do processo de industrialização, que funcionou como um dos principais fatores para o deslocamento da população da área rural em direção à área urbana. Como um dos principais aqui. A partir de 1970, mais da metade dos brasileiros já se encontravam em áreas urbanas, cuja oferta de emprego e de serviços como saúde, educação, transporte eram maiores. O rápido e desordenado processo de urbanização ocorrido no Brasil irá trazer uma série de consequências, em sua maior parte negativas. Né? A falta de planejamento urbano e uma política econômica menos concentradora irá contribuir para a ocorrência de vários problemas. Bom, pessoal, então a gente observa aqui os dois textos eles estão juntos, tá? Porque na verdade é um texto só e são dois trechos diferentes do mesmo texto, certo? Mas isso aí não vai impedir a gente de responder a questão. Então, analisando o texto sobre o processo de urbanização e as cidades brasileiras, é correto afirmar que, letra A, no início do século XX, mais da metade da população brasileira já residia em áreas urbanas. Só isso aqui é falso. Na verdade, o Brasil só se torna urbano a partir de 1960. E o resultado do Brasil urbanizado só aparece no censo de 1970. Tá certo? Letra B. O crescimento das cidades brasileiras ocorreu acompanhado de um planejamento urbano. E aqui a gente já vai colocar que é falso. Né? Não houve planejamento. Isso gerou todos os problemas que as cidades brasileiras têm hoje. Né? Os problemas urbanos no Brasil ocorrem apenas nas regiões metropolitanas. Falso também. Na verdade, os problemas das cidades brasileiras já estão nas cidades de grande porte e alguns desses problemas já aparecem nas cidades de pequeno porte também. Perdão aqui, pessoal. Letra D. O deslocamento das populações da área rural para as áreas urbanas é denominado êxodo rural. Corretíssimo. Essa aqui é, portanto, a resposta da nossa questão. Né? E a letra E diz assim, ó, o rápido crescimento das cidades brasileiras trouxe consequências positivas, não, consequências negativas, que são justamente os problemas urbanos. Né? Então, falso aqui, letra D é a resposta desse item. Belezinha? Então, a urbanização também, pessoal, assim como a agricultura é tranquila, é só a gente tomar cuidado aí na leitura do quesito para não perder. Certinho? Bora para a próxima. Vamos lá, pessoal. Questão número 5, né? Vai dizer o seguinte. O processo de urbanização verificado no Brasil, após a década de 1950, é caracterizado por Santos e Silveira com urbanização aglomerada e concentrada. A primeira fase refere-se ao aumento dos núcleos com mais de 20 mil habitantes e a segunda, o aumento das cidades intermediárias, para em outro estágio tornarem-se metrópoles. Na urbanização mais recente, as cidades médias, e aqui que a gente vai ter o foco, acho, para responder essa questão, passaram a se destacar na dinâmica urbana brasileira. A respeito das cidades médias, eu falei, brasileiras, marque VOF, né? Em seguida assinar a alternativa que traz a sequência do julgamento correto. Então vamos lá. O que a gente vai lembrar? Cidades médias são cidades que têm mais de 50 mil habitantes e menos de 1 milhão de habitantes. São cidades, pessoal, que também já apresentam inchaço urbano, ou seja, elas já têm problemas de metrópole. E são as cidades que apresentam maior crescimento populacional nos últimos anos. Então são informações legais a gente lembrar. Então diz assim, ó, primeira afirmação. Na rede urbana, a cidade média se articula com a dinâmica local e global, exercendo uma função de intermediação.
Assim, configura-se como local que adquire uma organização de modo transitório, devendo ser modificado seguindo os requerimentos da dinâmica econômica global e dos interesses locais que correspondem a ela. E essa afirmação é verdadeira por o seguinte: ó, a cidade média, pessoal, ela é, né, um produto que acontece no espaço local, dentro do próprio país e também do mundo, né? Cidades que possuem características de medianas ou metrópoles, elas sofrem essa influência, né? Então, ela tem uma organização transitória em que sentido? Ela vai se modificar de acordo com a economia global ou de acordo com os interesses locais que correspondem a ela. Então, cidades médias, elas têm essa característica. Tanto elas respondem à economia nacional, à economia regional, como também à economia global. Tá? Dentre os fatores de crescimento das cidades médias no Brasil, no final do século XX, destacam o processo de desconcentração industrial e a expansão da fronteira agrícola. Isso também é verdadeiro e vamos entender o porquê. Então, o crescimento das cidades médias, pessoal, está se dando por duas razões. Desconcentração industrial, vou colocar aqui como número 1, ou seja, as indústrias estão saindo das regiões metropolitanas e estão procurando as cidades médias porque elas têm oferecido inúmeras vantagens. Mão de obra mais barata, isenção de impostos, pagamento de pessoal, enfim. Então, e as pessoas estão vindo junto com as fábricas para manter seu emprego. E quando a gente fala em expansão da fronteira agrícola, a gente está falando aqui o segundo fator, que está relacionado à mecanização do campo. Né? Então, as pessoas estão saindo do campo, das áreas próximas que têm sofrido esse processo de mecanização agressivo, e estão indo para cidades médias buscando emprego. Tá? Então, isso também é importante lembrar. Terceira afirmação. No contexto atual, as cidades médias brasileiras se materializam como centro de serviços dos atores hegemônicos da economia global, exercendo influência tanto em âmbito local e global. Opa, global não. Tá? Global não. As cidades médias, elas crescem muito, elas sofrem influência, pessoal, da economia global, como também da economia local. Mas ela não exerce influência global. No máximo, ela vai exercer influência local. Tá? Então, portanto, essa afirmação aqui está falsa. Beleza? Então, ela sofre influência global, mas ela não exerce influência. Certinho? E a última afirmação diz assim: o novo papel vinculado às cidades médias brasileiras é o de extensão das atividades do meio rural. E aqui a gente já sabe que é falso. Na verdade, as cidades médias já têm recebido pessoas como consequência dessa mecanização do campo. Então, ela não é uma extensão do campo. Na verdade, ela absorve a população fugindo do campo, mas ela tem uma dinâmica totalmente diferenciada. Tá? Então, aqui a gente tem falso também. Ok? Então, portanto, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, né? Letra C. Questão interessante, pessoal, porque ela trabalha tanto a hierarquia das cidades brasileiras, como trabalha também essa questão das migrações, né? Que é assunto da nossa prova. Ok? Número 6 diz assim: sobre a urbanização brasileira e seus problemas sociais, né? Avalie as proposições a seguir. Número 1. A urbanização brasileira, intensificada a partir da década de 1950, possui íntima associação com a industrialização, que se iniciou no mesmo período. O expressivo êxodo rural ocorrido desde então contribui para o agravamento das questões sociais nos centros urbanos. Opa, corretíssimo. Tá? Então, a urbanização está associada com a industrialização, também está associada com o êxodo rural, e isso tudo tem prejudicado os problemas, aumentado, ou iniciado, ou amplificado os problemas das cidades. Corretíssimo. Tá? 2. O inchaço das cidades e a falta de infraestrutura adequada para atender os moradores são problemas causados exclusivamente pelo fenômeno acelerado do êxodo rural. E aqui é falso, né? Além do êxodo rural, a gente tem a falta de planejamento urbano, que também contribui para a ampliação desses problemas. Tá? E terceiro diz assim: questões relacionadas com desemprego, desigualdade social, violência e exclusão social estão entre os grandes problemas enfrentados nos centros urbanos brasileiros, desde a intensificação da urbanização do país. E aqui, pessoal, também é verdadeiro. Então, nós temos problemas nas nossas cidades desde quando
elas existem, né? Esses problemas elas foram ampliados a partir da intensificação do processo de urbanização. Estão corretos aqui 1 e 3, letra A. Então, outra questão também aí, tranquila. Né? Vamos lá para a próxima. Número 7. A questão da moradia do Brasil, em especial nos grandes centros urbanos, é um problema social que ocorre em muitos municípios. Sobre essa questão, né, que é a moradia nas cidades, estão corretas as afirmações abaixo, exceto uma. Tá? Vamos lá. Mesmo tendo diversas opções de moradia, áreas impróprias para ocupação, como as margens de rios, encostas e de morros, são escolhidas por alguns grupos populacionais, principalmente por razões culturais e afetivas. Pessoal, nem precisa ler as outras questões para saber que essa aqui é incorreta. Tá? Na verdade, a galera que vai morar nessas áreas, elas moram nesses locais por não terem condições de ir para outro lugar. Então aqui, quando fala, mesmo tendo diversas opções de moradia, aqui já denuncia que o item é falso. Né? Mas vamos continuar vendo as outras afirmações, porque a gente está treinando. Diz assim, letra B. A ocupação em áreas irregulares e a ampliação e surgimento das favelas são consequências de um processo de urbanização desordenado e sem planejamento. Corretíssimo. Né? Em muitas situações, as pessoas não conseguem obter renda suficiente para custear sua habitação e acabam utilizando as ruas da cidade como espaço de moradia. Infelizmente, essa afirmação também está correta. Tá? A questão da moradia do Brasil, letra D, não se restringe à falta de uma casa para as famílias. Ela é muito mais ampla e envolve problemas relacionados com a ausência de saneamento básico, asfaltamento de ruas, iluminação pública e redes de água tratada. Correto também. Tá? Então não é só a questão da pessoa ter ou não moradia, mas a questão das pessoas terem qualidade e infraestrutura, né, nas suas moradias. Tá? A ausência de moradias ou infraestrutura para os habitantes é um problema que atinge camadas específicas da população, em especial os menos favorecidos economicamente. Correto. Tá? E aí lembrando que o edital, né, do concurso dos Correios, ele fala sobre pobreza, né? Então, a moradia, a questão da moradia, ela reflete essa situação de pobreza. Mais uma, número 8, sobre os problemas sociais das cidades brasileiras, avalie as proposições a seguir. Número 1. A questão da violência nas cidades tem ampliado a sensação de segurança e a descrença nos serviços de segurança pública. Corretíssimo aqui. Noticiários relatam assassinatos, assaltos secretos, sequestros, agressões e outros tipos de violência diariamente. Correto, pessoal, e a afirmação aqui é autoexplicativa, né? Segundo, problemas relacionados com a infraestrutura, né, iluminação pública, rede de água, esgoto, energia elétrica, asfaltamento, segurança e lazer, não são considerados relevantes para a análise dos problemas sociais urbanos como a questão de moradia. Falso, pessoal. Falso. Como a gente viu na questão anterior, não é só a pessoa ter ou não moradia, mas ela ter a infraestrutura disponível para ela. Tá? Terceira afirmação. A deficiência no planejamento e execução de obras públicas no espaço urbano são alguns dos principais responsáveis pela sua gênese, pela sua origem, né? E perpetuação dos problemas sociais nas cidades brasileiras. Corretíssimo. Corretíssimo. Né? Então, a falta de planejamento, a falta de políticas públicas, né, permitiu que esses problemas, além de existissem, se tornassem gigantescos. E hoje, praticamente, muito difíceis de resolver. E a última afirmação diz assim: a desigualdade social provoca o agravamento dos problemas sociais. Uma distribuição de renda mais igualitária, aqui que isso é importante, contribuiria para a diminuição dos problemas de saúde, moradia, educação e segurança nos espaços urbanos brasileiros. Correto também, né? Se a gente tivesse uma distribuição de renda melhor, esses problemas seriam bem menores hoje. Né? Então, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Marque aqui, letra B. Tranquilo? 9. As cidades crescem em função dos movimentos migratórios e pelo próprio crescimento vegetativo. Em muitas áreas é comum a ocorrência do fenômeno da conurbação, né? Ou seja, a união espacial entre duas ou mais cidades. A junção de municípios promove as grandes aglomerações humanas e as atividades econômicas desenvolvidas nessas cidades se tornam cada vez mais interligadas.
Nesses ambientes, é muito comum a ocorrência de um tipo específico de migração. Opa, vamos pegar isso aqui, que é importante, né? Caracterizada pelo deslocamento diário de indivíduos que realizam ações da sua vida cotidiana, como trabalhar, estudar, praticar atividades de lazer em cidades diferentes. Essa migração pessoal, se o deslocamento é diário, é do tipo vai e volta. E se a gente fala vai e volta, portanto é migração pendular. Ok? Tranquilo? Tá só se ligar aí nas palavrinhas que dá tudo certo para nós. Mais uma. Número 10. Atualmente, a dinâmica migratória do Brasil é caracterizada por um grande movimento de volta dos migrantes para suas respectivas regiões de origem, especialmente os nordestinos, que voltam para o Nordeste. Tá? Esse movimento migratório é chamado disso. Então, voltando, pessoal, migração de retorno. Aí não tem nem o que discutir. Número 11. Matopibati. As pessoas se encontram pelo menos 2 vezes por semana para ensaiar músicas tradicionalistas gaúchas. O ponto de encontro é o Centro de Tradições Gaúchas, localizado no município de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, a mais de 2.000 quilômetros de distância do Rio Grande do Sul, terra que muitos sequer conhecem. Entre os mais de 100 alunos que formam 4 turmas de invernada de mirim adulta, grande parte nasceu bem longe do sul. Na pista de dança, filhos de gaúchos, paranaenses, se misturam aos jovens baianos, mineiros e goianos na troca de passos, de chamamé, xote, rancheira, milonga e bugio. Acho que é assim, pessoal. Ou bugio, não sei. Enfim. Essas tradições realizadas fora do seu lugar de origem são resultados de migrações. Pessoal, então vamos lá. Prestar atenção aqui. Aqui está falando que tem um monte de gaúcho que se reúne na Bahia, para praticar danças tradicionais do Rio Grande do Sul. Na verdade, gaúchos, filhos de gaúchos e pessoas que nem são gaúchos também. Isso aqui refere, pessoal, ao fluxo migratório que corresponde da década de 1970. Isso aqui é importante demais de lembrar, que teve seu auge em 1990, que é a chamada Marcha para o Oeste, tá? Que está intimamente relacionado à expansão agropecuária. Beleza? Pessoal, esse fluxo aqui, ele teve seu auge nessa época, certo? Mas, assim como todos os fluxos, ele deu uma reduzida. Mesmo dando uma reduzida, ele ainda é o maior fluxo migratório interno do Brasil. Tá? Então, hoje, quando se fala em migrações de longa distância, a migração das regiões brasileiras, tanto para a região norte para o centro-oeste, eles se destacam. Tá? Aí você fala, professor, mas a Bahia é nordeste. Só que você vai lembrar, pessoal, que no caso é a área do Cerrado. Tá? E a Matopiba está relacionada à produção de soja. Beleza? Então ela se enquadra aqui na questão da expansão agropecuária marcha para o oeste, tá certo? Que vai pegar o norte e o centro-oeste do Brasil, ou então as áreas de floresta amazônica e cerrado. E no caso, na parte da Bahia, então lembre que Matopiba é Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, se enquadra aqui naquilo que eu estou descrevendo, beleza? Então, pergunta esse tipo de migração. São resultados de migrações internas, que são feitas entre estados brasileiros, pendulares, que são feitas entre cidades vizinhas, aqui a gente já descarta, que fala que a Bahia, a cidade do Rio Grande do Sul, estão a mais de 2.000 km, tá aqui, ó, já elimina. Forçadas, que são realizadas por refugiados climáticos, falso também, e sazonais, falso também, que a galera foi e teve filhos nesse local. Então sobra aqui as chamadas migrações internas, belezinha? Como a própria anotação aqui já descreveu, ok? Mas outra, número 12, diz assim:
Analise as proposições sobre os tipos de migrações frequentes no cotidiano da sociedade brasileira. Migração pendular é aquela que o trabalhador muda de cidade dentro de uma região metropolitana, principalmente da cidade principal para outra. Migração sazonal é aquela que os migrantes permanecem fora do seu lugar de origem durante um determinado período, em geral a trabalho, e depois retornam ao seu lugar de origem, fica à espera de uma nova oportunidade. Terceiro, na migração intrametropolitana, o trabalhador reside em uma cidade de certa região metropolitana e se desloca diariamente até a cidade principal, cidade vizinha, para trabalhar ou estudar. Migração cidade-cidade, caracteriza pelo fluxo de pessoas entre cidades diferentes, em busca das melhores condições de vida. Bom, a questão aí descreveu, pessoal, 4 tipos de migrações, né? E a gente vai analisar quais são corretas. Então vamos começar aqui com calma. Migração pendular é aquela que o trabalhador muda de cidade. Falso. Né? Migração pendular, lembre que é diário, o movimento até semanal. E ela tem uma característica importante, que é o vai e volta, como o pêndulo de um relógio. Então aqui falso. Migração sazonal é aquela que os migrantes permanecem fora do seu lugar de origem durante determinado período, ou seja, tem época certa para acontecer. Terminou essa época certa, né, geralmente é quando é trabalho, eles retornam ao seu lugar de origem. Correto. Correto. Verdadeiro. Tá? Espera aí que o lápis falhou aqui. Verdadeiro. Tá? Verdadeiro. Migração intrametropolitana. O trabalhador reside em uma cidade, em uma certa região metropolitana, se desloca diariamente. Não, pessoal, aqui a gente já sabe que é falso, que esse conceito de diariamente é a migração pendular. Tá? E outros assim. A migração cidade-cidade caracteriza pelo fluxo de cidade e pessoas entre diferentes cidades, em busca de melhores condições de vida. Correto. Inclusive, essa migração cidade-cidade, pessoal, ela tem aumentado nos últimos anos. Tá? Então estão corretos aí 2 e 4. É isso? Letra E. Tá? Então cuidado aí. Cuidado aí. Beleza? Questão bacana. Vamos lá para mais uma. 13. A ocupação do território brasileiro, restrita no século XVI ao litoral e associada à lavoura de produtos tropicais, estendeu-se ao interior durante os séculos XVII e XVIII, ligada à exploração de novas atividades econômicas e aos interesses políticos de Portugal em definir as fronteiras da colônia. As afirmações abaixo relacionam as regiões ocupadas a partir do século XVII suas atividades dominantes. Sim, é para a gente ver o que está verdadeiro ou falso, né? No Vale Amazônico, o extrativismo vegetal, as drogas do sertão e a captura dos índios atraíram os colonizadores. Correto. A ocupação do Pampa Gaúcho não teve nenhum interesse econômico, estando ligada aos conflitos luso-espanhóis na Europa. E aqui, pessoal, é falso. Tá? Os campos, por ter uma vegetação do tipo gramínea, interessava a criação de gado. Tá? Terceiro, o Planalto Central, nas áreas correspondentes aos estados atuais de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, foi um dos principais alvos do bandeirismo e sua ocupação está ligada à mineração. Corretíssimo. Tá? A zona missionária do sul do Brasil representava um obstáculo tanto aos colonos, interessados na escravização dos indígenas, quanto a Portugal, dificultando a demarcação de fronteiras. E aqui, correto, pessoal. A zona missionária, as atividades dos jesuítas, né? Os jesuítas, pessoal, ocuparam parte do sul do Brasil e eles estabeleceram lá algumas atividades ou alguns comportamentos que dificultaram muito, né, a ação de Portugal lá. Então, por exemplo, onde os missionários ocupavam, não se escravizavam os índios, praticava a catequização deles. Né? Então, isso representava um problema. E aos colonos também, porque eles não podiam agir de acordo com os interesses portugueses, né? Porque eles terminavam obedecendo mais a questão dos colonos, da própria regra missionária, por assim dizer. Né? E por último, assim, sertão nordestino, primeira área do interior ocupada no processo de colonização,
foi um prolongamento da atividade canavieira. Não, a ocupação do sertão foi dada a partir da pecuária. Então, essa afirmação aqui ela é falsa. Portanto, eu tenho como verdadeiro 1, 3 e 4. Né? Letra C. Ok? Bom, pessoal, e aqui a gente chega na nossa última questão. Só lembrando para vocês o seguinte, tá? Verifiquem, pessoal, as outras listas de exercícios que a gente tem. Como essa são a terceira resolução de questão, são 3. Então, dê uma olhada, pessoal. Então, vasculhem o canal, tem a playlist aí só com as aulas, tá? Para a gente poder aproveitar ao máximo. Então, vamos lá. O último item diz assim: assinale VOF, né? Nas afirmações sobre o processo de ocupação do território brasileiro. E aí já começa dizendo assim, ó. A ocupação do litoral brasileiro foi prioritária durante o período colonial, em função da economia baseada na produção de açúcar e na facilidade de acesso ao comércio marítimo. Corretíssimo, né, pessoal? Então, no primeiro momento, os portugueses ficaram no litoral por conta da logística, que era a proximidade dos portos, a produção de cana-de-açúcar, que se desenvolveu ali no litoral. Então, tudo justificava ficar no litoral. A preocupação de ir para o interior, ela só vai ser mais forte a partir do momento que a cana-de-açúcar entra em crise. Certinho? Segunda afirmação diz assim: a expansão territorial para o interior do Brasil ocorreu principalmente no século XVI, motivada pela exploração de ouro nas regiões de Minas Gerais e Mato Grosso. Só, na verdade, isso aqui vai ser por volta do século XVIII. Tá? Nossa afirmação aqui, falsa. Tá? Terceira afirmação: a construção de Brasília, na década de 1960, foi um marco importante para incentivar a ocupação do interior do país e promover a integração entre as regiões. Correto, né? Esperava-se que Brasília, por ficar mais ou menos no coração do país, ela interligasse as regiões brasileiras, já que a gente tinha um problema seríssimo, as regiões eram meio que isoladas, as chamadas ilhas econômicas. Então, esperasse que Brasília funcionasse como um elo, né, para ligar todas elas, o que não aconteceu. Né? O tweet diz assim: a colonização das regiões norte e centro-oeste do Brasil sempre foi intensa e planejada desde os primeiros anos da colonização portuguesa. Isso aqui também é falso. Na verdade, a colonização efetiva dessas duas regiões, efetiva, tá? Ela só vai acontecer a partir de 1960 e 1970, com a expansão agropecuária. Pessoal, mas não teve antes? Teve, pessoal, mas não foi o suficiente para atrair a população, uma grande quantidade de população para se fixar nessas regiões. Então, antes a gente teve aqui as drogas do sertão, o ciclo da borracha, tá? Então, a população só foi de fato ocupada, essas regiões a gente considera ocupada a partir desse período aqui, belezinha? Então, teve atividade antes, mas a ocupação efetiva mesmo só a partir disso aqui, certo? Então, a gente tem verdadeiro, falso, letra C, tá? Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tá? E lembrando, sábado agora, revisão final parte 1. E na próxima quarta-feira, dia 11, revisão final parte 2. E lembrem, tem mais outras 2 aulas de questões para vocês olharem no nosso canal. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Valeu, galera!